Buenas, gurizada, tudo bem? Meu nome é Cristiano Fetter, sou treinador da Upfit Trail e um dos fundadores da Raiz Trail do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre Skyrunning, uma modalidade que cresce muito aqui no país. Essa é a terceira videoaula de uma sequência de 4 videoaulas que eu estou fazendo sobre as modalidades que a gente pratica aqui no Brasil. A primeira foi sobre Trail Running, a segunda sobre corrida de montanha, esta sobre Skyrunning e a quarta vai ser entre as semelhanças e as diferenças entre todas essas modalidades. Certo? Então, vem comigo nessa aula e vamos aprender um pouquinho sobre o Skyrunning. E o que vamos aprender nesta aula? Vamos ver o início e a história desta modalidade, ver quem regula esse esporte e as principais características. Pessoal, esse cara que aparece aí é nada mais, nada menos do que o cara do esporte. Ele é o grande idealizador desta modalidade. O nome dele é Marino Giacometti. Ele é um alpinista italiano e lá pelos anos 90 ele e os colegas de escalada dele resolveram se desafiar a bater o recorde de subir e descer montanhas muito conhecidas como o Mont Blanc e o Monte Rosa. E aí acabaram cunhando essa modalidade, né, o Skyrunning, que aí em 93 teve o apoio, o patrocínio financeiro da marca Fila, e aí a partir desse momento as corridas decolaram por montanhas de todo o mundo num circuito de corridas que eles cunharam, né? Eles começaram do zero, entre aspas. E quando perguntado como ele define o esporte que ele mesmo criou, a definição dele é bem objetiva. Abre aspas. Para mim é bem simples. Correr livremente pelo topo da montanha. Fecha aspas. Essa é a definição do próprio Giacometti do esporte que ele ajudou a cunhar, né? Então, assim, na história do esporte, aí então, em 93 começou esse circuito de corridas que começou a aumentar e se popularizar entre os corredores, até que em 95 o próprio Giacometti fundou a Federação de Esporte em Altitude para atender essa necessidade, né, de gerir o esporte e de colocar regras, enfim. Até porque isso acabou realmente crescendo muito e hoje, em 2020, já conta com mais de 200 corridas em todo o mundo e cerca de 50 mil participantes em 65 países. Ou seja, é uma modalidade que vem crescendo muito ao longo do tempo. E toda essa popularização, hoje, né, quem regula esse esporte, quem governa, né, de alguma forma esse esporte, o Skyrunning, é a ISF, que é a International Skyrunning Federation, que acabou assumindo a Federação de Esporte em Altitude, que eu tinha citado anteriormente, em 2008. E os principais objetivos da ISF são a direção, regulamentação, promoção e desenvolvimento do Skyrunning em nível mundial. Tanto é verdade que hoje existe uma ISF Brasil. Agora vamos falar do conceito. O conceito de Skyrunning, segundo a regra da ISF, é o seguinte: Skyrunning é um subconjunto da corrida de montanha. E ele é definido como
correr em montanhas acima de 2.000 metros de altitude, com inclinação superior a 30%, e a dificuldade de escalada não pode ultrapassar o grau 2. Vale salientar aqui também que para que o esporte se difundisse a nível mundial, e em vários locais não se tem montanhas acima de 2.000 metros de altitude, o que a ISEF fez foi nivelar as provas, né, flexibilizando essa regra de acima de 2.000 metros, porém a altimetria das provas continua sendo sempre muito pesada, apesar de serem provas, como a gente chama no jargão, de serrote. E agora, as principais características. Bom, na verdade, o Skyrunning ele tem 7 submodalidades, mas eu vou falar só das que são mais importantes aqui no Brasil. A Sky Race, que tem um mínimo de 20 km e 1.300 metros de ascensão vertical. A Sky Marathon, que apesar do nome, ela tem que ter no mínimo 30 km e não os 42 km, que seria a distância da maratona, menos de 5 horas para o vencedor e um mínimo de 2.000 metros de ascensão vertical, ou alcançar 4.000 metros de altitude. A Ultra Sky Marathon, que são corridas com percurso entre 50 e 99 km, com mais de 3.200 metros de ascensão vertical, e o quilômetro vertical, que são corridas, como o próprio nome já diz, de 1.000 metros de desnível, e que não exceda 5 km esse percurso de... E aí, curtiu essa videoaula? Então, me segue nas redes sociais e ativa o sininho aqui no YouTube, que quando surgir um conteúdo novo, vai ir uma notificação aí no teu celular, no teu computador. E é sempre muito importante o feedback de vocês para que eu possa melhorar o meu trabalho, seja na parte técnica, seja na parte de conteúdo. Então me dê o feedback lá, deixe seus comentários aí, e eu agradeço muito vocês por terem me assistido até aqui. Até mais!